Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um episódio do Coração em Reforma, o podcast que é feito para agradar o seu coração, para trazer sentimentos positivos e te ajudar nessa caminhada para fazer o bem. Eu sou o Guilherme Souza, estou novamente aqui com meu amigo Luan Moreira. E aí, Luan, tudo bem? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu estou ótimo. É sempre um prazer estar aqui ao seu lado, na presença de companhias ilustres. E hoje nós viemos falar de um tema especialíssimo, como sempre, mas esse é especial de verdade, porque é um episódio que a gente estava querendo gravar há algum tempo, de um tema que ele toca muitos corações, toca muito o meu coração, inclusive. Qual que é o tema de hoje, Guigo? É um tema super tranquilo, super fácil, né? A gente mirar e pensar em Jesus e como que a gente pode caminhar para chegar perto da perfeição espiritual dele, né? Não tô falando que a gente vai sair daqui pronto para isso, não é um desafio fácil, mas a nossa ideia é sempre mirar e tentar, dia após dia, chegar cada vez mais perto, né, Luan? Exato, e é um tema, assim, tocante, né? Aqueles que já puderam falar um pouquinho sobre a vida de Jesus, os ensinamentos dele, porque eu, pelo menos para mim, leva um tempo até a gente criar uma intimidade com Jesus, né? É uma figura que a gente admira tanto, mas a gente desconhece a vida dele. Então aqui a gente veio tentar trazer um pouquinho mais de intimidade para a gente se aproximar. E para isso nós temos uma figura ilustre conosco aqui, um convidado de honra. Nós convidamos para participar desse bate-papo Eduardo Miyashiro. Ele é diretor de Relações Institucionais da Aliança Espírita Evangélica e diretor superintendente da Editora Aliança. Participa de atividades de apoio à Escola de Aprendizes do Evangelho e apoio aos grupos dentro e fora do Brasil da Aliança. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado aí, Luan, Guilherme, que para mim também é uma alegria participar do Coração em Reforma. Desde que vocês iniciaram esse trabalho, chamou muito a nossa atenção pela dedicação, pelo idealismo e pela inovação, né, e a alegria na divulgação do bem. É isso aí. Eu fiquei muito feliz, ô Lua, quando você me disse que o Eduardo tinha topado esse convite. A gente fez uma lista de possíveis convidados. Quando a gente estava pensando no podcast ainda, já estava o nome ali, a gente falou, não, vamos esperar um pouquinho. Esse é o nosso 20º programa, então agora a gente já está um pouco mais preparado para ter, né, essa conversa aqui hoje. É um tema que é muito especial, né? Às vezes a gente fala de espiritismo e tem gente que às vezes até esquece que Jesus tá aqui, faz parte da nossa doutrina, faz parte das nossas conversas, né? Então poder falar sobre isso é muito bom. Antes de a gente chegar no assunto, eu queria dar 2 recadinhos. O primeiro, se você tá aqui vendo esse vídeo, tá escutando esse podcast, seja no Spotify, no YouTube, se inscreve, segue a gente aí para garantir que você vai receber todos os episódios. Se você quiser ter certeza mesmo, a gente vai colocar aqui na descrição também o link para nossa comunidade no WhatsApp. Então sempre que a gente lançar um episódio novo, a gente vai mandar o link lá. Fica tranquilo, você não vai receber um monte de notificação. É só quando tiver novos episódios, tudo bem? Assim você não perde nenhuma novidade e a gente também vai poder estender esse papo para você também a cada 15 dias, né? Que estamos sempre aqui reunidos. Para aquecer, Luan, acho que a gente pode começar perguntando ao Eduardo algo bem leve, assim, né? Como que a gente faz para chegar... como que a gente inicia esse processo de aperfeiçoamento para mirar e para chegar em Jesus? É algo fácil? Acho que não, né? Mas como que a gente inicia, dá o primeiro passo? Olha, eu vou dizer o seguinte, que esse tema para mim era muito incômodo, porque ele vem de um trecho do Evangelho, né, onde Jesus, primeiro ele lança um desafio, né, amai os vossos inimigos. E pensar, puxa vida, não é fácil, mas como a gente fala tanto, né, de perdão, de tolerância, de aceitação, né, então a gente sabe que aqui na cabeça até dá para ensaiar esse perdão. Na hora da prática tem as suas dificuldades, quando você olha alguém que te prejudicou, que te puxou o tapete, né, que fez o possível para te prejudicar, é mais difícil, mas sabemos que está na pauta da gente crescer espiritualmente, a gente conseguir aceitar e perdoar. Agora, no contexto da lição que Jesus está dando, ele está dizendo o seguinte, ele vai explicar o porquê disso. Ele fala assim, que a gente tem que se mirar no Pai, porque ele faz chover sobre os justos e os injustos, lança o sol sobre os bons e maus, então, portanto, sejam perfeitos como o Pai é. É aí que
que mata a coisa. Mas peraí, nós somos seres humanos aqui com um monte de limitações, como é que eu vou ser perfeito como Deus? Tá? E fala, mas isso é inadmissível, né? Deus criou tudo, ele é o absoluto, né? Não tem como, logicamente, a criatura ser igual ao Criador, né? Então começa um monte de coisa. Será que Jesus se enganou? Né? Então isso, sempre que me pediam e caía para falar numa preleção de assistência espiritual sobre essa passagem, eu falo, o que eu vou falar? Né? Então você fala aquelas coisas assim mais padrão, de aprender a perdoar e tal, mas esse negócio ficou sempre ali embutido no meu coração como alguma coisa, tem alguma coisa errada aí, né? Aí, uma coisa que um dia eu estava ouvindo um negócio totalmente diferente, eu não sei se o que era na internet, eu estava ouvindo alguém falar sobre química. Tinha nada a ver de química, né? Mas ele estava dizendo o seguinte, que a gente precisa, com a química, aprender a nossa língua, porque a nossa língua vem do latim. Então, ele estava dando os exemplos assim, olha, por exemplo, né? O que é o permanganato de potássio? É o seguinte, é uma molécula onde o átomo de potássio não aguenta mais um átomo a mais de manganês para ficar pendurado, porque quer dizer o máximo. Ele não consegue ir além disso. Então eles começaram a dar exemplo lá, permanganato, perclorato de magnésio, né? Então eles assim, ó, per é o máximo, portanto, perfeito é o que você consegue fazer no máximo. Aí me caiu a ficha. Ah, então Jesus não está dizendo que a gente vai ser que nem Deus. Ele está dizendo que Deus faz o máximo e a gente tem que fazer o máximo. Aí, para mim, clareou tudo. Aí eu falei, puxa vida, será que eu estou fazendo o máximo? Será que não, eu podia dar um passinho a mais? Né? Por exemplo, para perdoar uma pessoa, será que eu consigo entender mesmo? Me colocar no lugar dele? Será que eu consigo pensar em todas as possibilidades? Será que eu penso se faltou alguma coisa da minha parte? Né? Então, enquanto eu não fizer isso, eu não estou fazendo o máximo. E ser de perfeito, aí você aplica tudo, né? Será que eu estou sendo paciente até onde dá? E aí eu pensei, como o vosso Pai Celestial é perfeito? E aí você começa a pensar ao contrário, né? Já pensou se Deus um dia disser, não vou fazer tudo, eu vou cruzar os braços e fazer pela metade? O universo caía, né? Então quer dizer que a criação só existe porque Deus o tempo todo faz tudo que ele faz, que ele pode, que é o máximo. Né? Então, a própria existência, o funcionamento da criação indica para as criaturas que elas têm que estar constantemente dando o seu melhor. Aí, sabe, aí ajudou, aí eu virei fã desse tema. Eu falei, agora é bom falar de perfeição, porque todas as possibilidades da gente falar assim, será que, de autoanálise, né? Será que eu estou fazendo o que eu posso? Será que eu posso fazer alguma coisa a mais? Ou para fazer alguma coisa a mais eu preciso de um treinamento, eu preciso de uma conversa? Ou será que o que falta só é força de vontade? Então, todas as coisas que têm a ver com reforma íntima, com coração e reforma. É isso. Que legal. E eu acho bacana você... A gente nem tinha ensaiado isso aqui, hein, gente? Mas foi muito legal essa fala, porque eu não conhecia essa reflexão, né? Sobre no sentido de fazer o máximo. Mas isso nos aproxima muito de Jesus. Porque, às vezes, eu converso com muitas pessoas... dentro e fora do movimento espírita, e eu ouço as pessoas dizerem assim, Jesus parece tão distante, porque ele era tão perfeito, perfeito no sentido de perfeição, de que ele não tinha falhas, né? E ele perdoava todos, ajudava todos, fazia milagre, e como às vezes a gente não conhece um pouquinho da história dele, das coisas que ele fazia, isso gera um sentimento de distanciamento. Às vezes, eu me recordo que dentro do meu centro espírita onde eu fui criado, quando as pessoas relatavam que elas tinham dificuldade de orar para Deus ou de orar para Jesus, a gente falava, então se liga com seu mentor. Você consegue ter um sentimento de aproximação e de conexão melhor com o seu anjo da guarda? Se liga a ele. Porque o importante é a gente ir construindo essa relação, né? E uma vez que a gente constrói, aí fica difícil a gente deixar de ter também, porque aí a gente entende que ele está ao nosso lado, nos acompanhando, ele compreende as nossas imperfeições, as nossas falhas. E a caminhada se torna mais leve. Eu acho que a nossa autocobrança diminui.
essa ansiedade de atender aos anseios da espiritualidade, ela também diminui, porque a gente consegue compreender que é uma caminhada de espiritualidade, de amor. É muito legal. Acho que já foi um começo, assim, incrível. Eu achei legal o que você trouxe, Lua, porque às vezes a gente coloca, assim, na forma de figura de linguagem, de falar assim, a gente coloca Jesus, coloca todos os espíritos evoluídos, assim, num pedestal, assim. E que eu compreendo do ponto de vista de você olhar para, pô, eu quero me espelhar no trabalho que foi feito por esse espírito, por essa pessoa aqui enquanto encarnada e tudo mais, mas gera o que você falou, gera um distanciamento. E se você fica distante o suficiente para você não conseguir se conectar, não conseguir pensar, pô, eu consigo fazer isso no meu dia a dia, então é uma idolatria que não vai te levar à progressão, à evolução, né? Então você pode ter um espaço para você analisar isso e trazer para o seu cotidiano. Nossa, eu quero fazer assim como Jesus fazia. Mostrar outra face, perdoar e tudo mais. E vou tentar fazer uma coisa de cada vez, né? Você também não precisa fazer o que Jesus fez no ano 33 no seu ano 21, né? Exato, é um pouquinho. E essa é uma excelente pergunta, né? O que Jesus faria? Às vezes eu me pego fazendo essa pergunta pra mim mesmo. Eu falo, tô numa situação difícil da minha vida, aí eu me pergunto assim, não, o que Jesus faria? E aí é um checkmate, assim, não tem escapatória. Mas muito bom. E, Eduardo, você é uma pessoa que, bom, tá no espiritismo há muito tempo, conhece muitos temas. Em que momento, assim, você se apaixonou por esse tema de Jesus? Assim, que você sentiu que ele fez conexão com você, que fez as coisas fazerem sentido? Olha, é interessante, viu? Porque quando eu olho no passado, né? Eu frequentava centro espírita com 5 anos de idade. Minha mãe me levava para um centro espírita tradicional no bairro do Belém, aqui em São Paulo. Muito bem conduzido por um grupo de pessoas que depois se tornou parte da nossa família também, porque eu tratava eles como tio, como vô, como vó, porque eram pessoas muito queridas. E tive excelentes exemplos de vida com essas pessoas. Talvez 5 anos você não entende muito bem o que está acontecendo, mas a coisa começa a penetrar, de tanto ouvir, né? Era aquela coisa meio tradicional, né? De ver ainda uma mesa cheia de médiuns incorporando espíritos sem sofrimento e alguém conversando com eles, né? Mas essas pessoas me deram alguns livros, né? Eu me lembro que, de uma maneira curiosa, né? Quando eu cheguei lá pelos 11, 12 anos, que eu já estava conseguindo ler romance, né? A matriarca desse grupo familiar, né? Ela me deu um exemplar do Obreiros da Vida Eterna. Não comecei nem pelo nosso lar, é engraçado, né? Porque ela me deu Obreiros da Vida Eterna, mas aquela leitura me deixou assim muito interessado, motivado, né? E com 11, 12 anos, eu arriscava dar uma lida nas perguntas do Livro dos Espíritos e tal, por minha conta, mas era meio assim, meio solo, né? Quando você faz meio solo, é uma coisa que não tem muita ordem, né? Mas, claro, me impactou, né? Quando a mudança mesmo veio com a Mocidade Espírita, que eu recebi um convite para uma turma de mocidade do CAE Genebra, que fica aqui no centro da cidade. E era uma época onde a mocidade estava sob uma espécie de laboratório para treinar. Será que mocidade pode ser um programa? Porque mocidade sempre existiu desde a época do Leopoldo Machado, como reunião dos jovens, como confraternização, como apoio à faixa etária, né? Mas como programa que tem começo, roteiro, duração e fim, era uma novidade na doutrina espírita. E a Aliança estava fazendo essa experiência. Então tinha tido uma primeira turma, uma segunda turma, e eu não sabia de nada disso. Eu não conhecia a Aliança, né? Mas um amigo em comum nos convidou, e eu fui
E entrei lá na mocidade, cheguei no horário errado, cheguei meio que... Era tarde para a turma velha, era cedo para a turma nova, foi uma coisa assim, eu não sabia desse negócio de pontualidade, de horário, fui entrando, batendo na porta lá, mas para vocês verem como o primeiro contato fica na memória, né? Depois de tantos anos, eu tinha 18 anos, né? Hoje eu estou com 66, então faz quase 50 anos que isso aconteceu, e eu me lembro perfeitamente que a turma que estava em aberto, dentro daquele, uma novidade também, né? Ele estava se aplicando à mocidade, o critério que tinha na escola de aprendiz do evangelho. Frequência e limite de faltas e limite de entrada. E eu entrei na última aula que dava para ter o limite de falta. Até hoje eu me lembro que era a aula sobre caridade e auxílio, né? De um programa que ainda estava em elaboração, né? Mas o primeiro ano já estava consolidado, né? Eles estavam testando, era o terceiro ano. Mas como eu entrei na turma que estava na aula 16, que era a aula que dava para entrar, limite, assim, eles até se reuniram lá, falaram, pô, mas será que não é melhor ele esperar a próxima turma, esperar a quarta turma? Não, mas a quarta turma vai acontecer só no ano que vem, então é melhor. Agora ele entrou na última, então tá na regra, vai entrar. Fizeram um conselho lá para saber se eu ia entrar na terceira turma. E deu certo, né? Mas o mentor acertou o momento ali, isso, né? Exatamente. Conseguiu te convencer na última hora. Na última hora que deu, assim, fui. E aí, eu lembro que eu estava assim, no primeiro ano da faculdade, estava tudo meio que, ainda meio em ebulição na vida, né? Mas vocês perguntaram assim, como é que Jesus entrou na minha vida, o impacto que deu, foi da mocidade, e talvez o impacto emocional era o seguinte, eu já conheci o Espiritismo há muito tempo, mas nunca tinha ouvido uma preparação do jeito que a gente faz. Que é se ligar com o mentor, se ligar com as fraternidades, se ligar com Ismael, né? E se ligar com Maria, se ligar com Jesus. Eu falei, nossa, mas isso aqui, acho que eu estou no plano espiritual, de repente. Foi uma coisa assim tão emocionalmente envolvente que me encantou. Eu falei, puxa, aqui é a minha vida. Então, de lá para cá, vocês veem, eu sempre... A aliança fez parte da minha vida, né? Desde então, desde aquele primeiro momento em que eu vi essa preparação que o dirigente fez lá e falei, nossa, que coisa diferente. Então, foi a partir daí. E daí fui, claro, entrando em outras coisas. Fiquei tão entusiasmado sobre as coisas da aliança, que a própria aliança ainda estava em construção, né? Se expandindo, indo para outras cidades e tal, que eu confesso que eu acabei me dando uma de metido, né? Eu queria estar em tudo. E eu me tornei até, a certo ponto, um pouco inconveniente, porque, não, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, sabe? Aquele cara chato, né? Meio que fanático, né? Mas depois, o equilíbrio vem com o tempo, né? Aí, o segundo momento impactante já é o da escola de aprendiz do evangelho. Aí passam-se os anos, eu fiz desenvolvi uma atividade intensa na mocidade espírita, porque tinha que divulgar a mocidade dentro da aliança. A aliança mesmo não sabia nem o que era a mocidade, a maioria dos dirigentes de centros, né? Apenas os fundadores da aliança que estavam investindo nessa construção. E com isso conheci tanta gente, tantas pessoas, tive a oportunidade de fazer tanta coisa. Os fundadores da aliança também eram dirigentes do CVV, também conheci a proposta do CVV. Enfim, tanta coisa aconteceu, né? Mas o segundo impacto vem um pouco mais velho, né? Que eu falei, poxa vida, eu era um admirador do Valentim Lorenzetti, que era um dos fundadores da aliança, um dos diretores da aliança. Quando abriu a turma dele, eu fui lá, fiquei na fila para quero entrar na turma do Valentim, né? E é interessante porque a direção que o Valentim conferia às turmas de escola de aprendiz do evangelho era muito prática, muito coração, mas muito cabeça ao mesmo tempo, sabe? Que é aquele equilíbrio, né? De fazer as coisas com alma, mas também saber o que você está fazendo. E ele era um propagador das caravanas de evangelização e auxílio. Então, a nossa turma, ela foi fazer caravana e digamos, a gente tem uma prevenção inicial. Eu vou bater na porta da casa de pessoas que eu não conheço
e vou pedir para fazer uma prece lá, não é meio invasivo isso aí? Não é, será que é um pouco querer converter os outros? Mas depois, quando você começa a entender, né, que isso você não quer mexer com a cabeça de ninguém, né? Você quer oferecer um momento bom, sem cobrar nada, sem esperar nada disso, e para você isso é uma experiência que faz você pensar em você mesmo. Então, a escola com as caravanas, né, deu uma força muito grande. Eu estava meio que tentando conciliar as coisas, que era passar a bola da direção no movimento de mocidade para outras pessoas e me focar nos trabalhos que a minha turma estava fazendo. Então, eu estava com a cabeça em várias coisas ao mesmo tempo. Mas a experiência da escola, ela foi, digamos, me assentando, né? Me tirou aquela... Isso que eu falei que eu era meio metido, que eu queria fazer tudo, sabe? Fala, bom, agora eu vou botar a cabeça no lugar, o que dá para fazer, o que não dá, né? Passar para quem possa agora daqui para frente algumas coisas, aprender outras que estão vindo. E acho que... E aí as coisas foram acontecendo, né? Aí depois vem tantas coisas. Vem o trabalho da minha turma, que a minha turma abriu um trabalho de assistência social que existe até hoje, importante, que é o Lar da Redenção. Depois veio a descentralização da Aliança, onde eu tive a oportunidade de trabalhar na construção das primeiras regionais, e depois as mudanças de programa que aconteceram, e depois a mudança de postura das escolas, que é para tornar mais participativo, e depois, enfim, eu tive a alegria de crescer junto com a Aliança ia mudando, eu ia crescendo, sabe? E essas coisas foram acontecendo, uma coisa assim, para mim é motivo de muita gratidão. Muito bom. Eu acho que, primeiro, tem algumas coisas que me marcaram no seu relato. A primeira delas é que o Eduardo, ele começou a ler Obreiros da Vida Eterna e o Livro dos Espíritos com 11, 12 anos. Coisa leve. Porque eu assistia TV Globinho quando eu tinha essa idade. Mas, brincadeiras à parte, assim, acho que a gente começa as leituras cedo mesmo. Mas eu acho legal falar que, olha o relato, assim, do que tocou a pessoa, né? Eu cheguei num centro espírita e eu ouvi uma prece como eu nunca tinha ouvido, e aquilo me fez me sentir em casa. Esse é um relato muito legal, porque, de novo, voltando a falar de Jesus, né? Às vezes são pequenas coisas que nos fazem nos sentir conectados a Ele e à espiritualidade amiga. Então, às vezes o dia não tá legal, tá tudo saindo do eixo, né? Aí vem uma pessoa e, sei lá, te abraça. Cara, ali o seu dia pode mudar já, entendeu? Você já se sentiu reconectado. Ou você entra num centro espírita. Eu tenho muito isso, assim. Eu chegava no centro espírita quando eu era mais novo. Aí, no dia de palestra, né? Aí tem alguma pessoa na porta com um papelzinho, com alguma reflexão. E a pessoa fala, boa noite, com um sorriso. Nossa, parece que já virava uma chavinha dentro de mim, assim, né? Eu já me sentia reconectado. Ou, sei lá, pessoas que são muito ligadas aos avós, né? Vão visitar os avós, chegam na casa dos avós, assim... É aquela maravilha, assim, já se sente, né? De uma forma diferente. E são essas pequenas coisas, né? No nosso primeiro episódio, eu fiz uma analogia de que aprender a enxergar o mundo por meio de Deus não é ficar pensando em Deus toda hora. É aprender a enxergar nas coisas a existência de Deus, aprender a enxergar a beleza das coisas. Então é gradual, pequenininho, começa com pequenas coisas. E depois, acho que teve uma grande trajetória aí, acho que a gente vai poder explorar um pouquinho mais durante o episódio, algumas coisas que você fez, Eduardo, e a gente vai intercalando um pouquinho com essa história de Jesus. É isso, eu só queria pegar um gancho que você falou uma coisa, Lua, que a gente tem que pensar no nosso dia a dia o que Jesus faria, né? Mas é legal perceber, e eu acho que é exatamente o ponto que você estava. O que outras pessoas fizeram, ou o que está acontecendo ao meu redor, que tem um pouquinho de Jesus ali também, né? A gente começar a olhar isso para poder ser grato, perceber a força de Deus, o papel dele no nosso dia a dia, que às vezes está destabilizado, mas uma coisa boa, né? Uma atitude positiva que dá essa recuperada na gente, né? É interessante assim, né? Ver no nosso dia a dia isso é importante até pra gente não sentir, de novo, distante, às vezes com medo, às vezes sozinho e tudo mais. Mas a gente tá rodeado de coisas boas e de sementes, né, de Jesus, que estão espalhadas em cada um de nós, né?
Muito bom, é isso aí. Mas vamos entrar aqui no tema, vamos mergulhar profundamente agora. E aí a gente vai tentar, cada um aqui, falar um pouquinho dessa grande figura que nos inspira. Eduardo, eu acho assim, primeiro, muita gente que não conhece o Espiritismo, às vezes olha para a nossa religião e pergunta assim, poxa, vocês são cristãos? Né? Vocês acreditam mesmo em Jesus? É uma pergunta que eu ouço com muita naturalidade. Eu já me acostumei a dizer sim, somos. Mas eu acho que a forma como o Espiritismo apresenta Jesus talvez seja um pouquinho diferente da forma como outras religiões apresentam. Então, assim, para você e também para abrir aqui essa conversa, como que o Espiritismo apresenta Jesus, né? Quem foi Jesus nessa história do Espiritismo? Eu penso que para situar cristianismo e espiritismo, né, as ideias espíritas e Jesus, é algo que é fascinante também quando a gente analisa a coisa, né? As pessoas realmente perguntam se o espiritismo é cristianismo, ou até se nós acreditamos em Jesus e tal, né? As dúvidas são muitas. Primeiro porque a referência durante 2 milênios, a referência foi externa. Ser cristão é estar incluído numa lista de características que foram decididas pelos dirigentes de religiões que existem muito antes do espiritismo. Então, durante um período que foi mais ou menos desde o que predominou na Idade Média, né, só havia uma modalidade do cristianismo, né, que é aquela organizada pelas referências que estavam ou em Roma ou em Constantinopla. E isso depois, e essas reuniões dos dirigentes, né, ditavam as regras que as pessoas nasciam e cresciam e viviam aprendendo a respeitar isso sem questionar. Então, por exemplo, hoje, modernamente, as pessoas, né, até hoje dizem o seguinte, olha, foi construída uma ideia de que o primeiro Papa foi Pedro, né? E para nós pesquisamos, né, o primeiro Papa vem 300 anos depois, né, que é quando as pessoas fazem uma reunião e dizem o seguinte, olha, o bispo de Roma vai ter mais autoridade que os outros. E Pedro não foi nada disso, né? O Pedro foi um dos seguidores de Jesus, ele era pescador, e ele foi dos discípulos a quem Jesus se dirigiu para dizer o seguinte, olha, a sua atuação nessa pequena comunidade vai ser importante para organizar, consolidar e dar condições de crescimento. É aquilo que ele fala, tu és pedra, né? A questão do apoio, a questão da amizade entre eles. Não tinha nada a ver com construir uma estrutura, né? Jesus não queria nada disso. Ele queria que as pessoas fossem amigas e trabalhassem junto, né? É por isso que ele estava dizendo isso. Então, daí para a gente ver como as ideias, né, vão sendo construídas de uma maneira que vai mudando e não tem nada a ver com o que era a princípio. Mas eu estou falando, durante 2000 anos, as pessoas nasceram, cresceram, sendo educadas e dizendo que ser cristão né, ou ser católico dentro, e tem vários catolicismos, né, coisa que às vezes a gente desconhece, tem o etíope, o armênio, o romano, né, e tem a Igreja Ortodoxa, que foi um dos primeiros grandes, né, definidores, olha, o Oriente vai para um lado, o Ocidente vai para o outro, né, aconteceu lá pelo ano 1000 e pouco, e depois veio a Reforma Protestante, que ganhou muita força por dizer, olha, vocês estão indo para um lado meio errado, aí vamos tentar reformar isso, né, que é o que a gente chama da reforma. E aí, durante muito tempo, quando se fez aquilo que se chama de ecumenismo é uma palavra que não quer dizer assim, ó, todas as religiões. Quer dizer o seguinte, olha, a reforma e catolicismo entraram em acordo sobre alguns pontos doutrinários. E isso foi o movimento ecumênico. Então, muito rigorosamente, né, dentro dos documentos que esses encontros criaram, era só católicos e protestantes. E é por isso que as pessoas veem qualquer outra coisa, falam, mas isso não é cristão. Né? Indo na pergunta, né, que você colocou. Não está na lista daquelas coisas que foram combinadas entre as autoridades religiosas. Mas, já no século XIX, quando vem o Espiritismo, tudo isso estava meio em xeque. Tudo isso, peraí, isso
não tem, no fundo, se você espremer, muito daquilo que Jesus veio trazer não tem nada a ver com as estruturas formais pelas quais as comunidades se expressam, e sim com o coração das pessoas. Então, como isso já estava sendo questionado, é por isso que vem a terceira revelação, né? Que é, chegou um momento onde talvez a gente dê um empurrão a mais aqui, mostre que existe um mundo espiritual, mostre que dentro de tudo aquilo que se aprendeu das ideias de Jesus, está faltando uma chave aqui, que é as pessoas continuam responsáveis pelas suas ações mesmo depois da morte, porque a morte não acaba com a responsabilidade. Então, é por isso que vem, por uma questão de timing espiritual da humanidade, o Espiritismo como terceira revelação, e aí sim, o Espiritismo começa a voltar lá na raiz e dizer, mas peraí, o que Jesus falou? O primeiro livro, que é um livro dos Espíritos, que o próprio Kardec apresenta ele como filosofia espiritualista, está lá na contracapa, e não fala que assim, é uma religião, porque na época, igualmente, a ideia de religião era aquela tabela das coisas que as autoridades eclesiásticas, etc., combinaram de que todo mundo vai viver sob esse teto. Mas religião pode ser encarado também como a maneira como uma criatura se relaciona com o Criador. Aí não tem nada a ver com as estruturas e com os combinados, né? Tem a ver com o coração. Bom, esse coração é que as ideias do Espiritismo vieram trazer. Apesar do Livro dos Espíritos ter sido trazido por um compilado das revelações mediúnicas que Kardec conseguiu coletar de 1855 a 1857, e era muita coisa, a primeira versão tinha 501 perguntas, depois ela saiu para 1019, mas Kardec teve que espremer muito, né, de muitos relatos, porque havia muitas coincidências também. Então, aí ele obteve um método, né, tudo aquilo que coincidir, provavelmente tem mais probabilidade de corresponder à realidade. Mas, quando você vai nas perguntas-chave, eu diria o seguinte, tem 3 perguntas que nos conectam definitivamente ao cristianismo, às ideias de Jesus. A 132, que diz o seguinte, qual é a finalidade da encarnação? Que todo mundo pergunta, né? Para que a gente está vivo, né? Qual é a finalidade da vida? E Kardec pergunta, qual é a finalidade da encarnação? E os espíritos respondem que é a depuração, é o aperfeiçoamento. E voltamos no tema da perfeição, né? Então, nós só estamos vivos para sair da vida um pouquinho melhor do que quando nós entramos. Então, a gente descobriu que a encarnação é sair daqui melhor do que quando a gente entrou. Tá bom, mas isso é muito amplo também, né? Porque as pessoas têm trabalho, emprego, um monte de coisa, a gente se perde nessa vida e fala, bom, precisava ter uma referência, se é fácil a gente se perder para aproveitar a encarnação para melhorar. Então vem a pergunta 625, será que Deus não deu uma dica, né? Um guia e modelo? Que é a pergunta de Allan Kardec, e os espíritos respondem a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, né? Vê de Jesus. Quer dizer, ali está que se a gente está vivo para melhorar, tem que ter uma referência, porque é muito complicado sem referência, e a referência é Jesus. Então aqui está a amarração com o cristianismo. E ainda assim, quando chega lá no final, né, na quarta parte do Livro dos Espíritos, ele que vai falar sobre o nosso processo, né, o nosso futuro, né, aí tem a questão de, olha, Jesus, a gente conhece há 2000 anos, né? Por que não melhorou ainda? se era para isso, se a gente nasce para melhorar, e se Jesus está aqui com a gente, por que não melhorou? Então aí vem digamos, é o complemento da terceira revelação, porque não depende dele, depende da gente. Então é a questão 919, né? Como poderá o homem se desenvolver, né? E os espíritos respondem, conhece-te a ti mesmo. Então, você vê, a gente está vivo para melhorar, a gente tem uma referência que é Jesus, ainda não foi suficiente porque falta da nossa parte um esforço de melhoria própria. Então, eu acho que essa é a grande conexão. Então, o Espiritismo é cristianismo não por uma referência externa, mas por causa dessas ideias centrais. Legal.
Pegando o gancho no que você falou, então, se alguém que é de fora, por exemplo, pergunta, o espírita, ele é cristão? A gente pode falar que Sem dúvida. não necessariamente todo cristão ele é espírita, mas todo espírita vai ser cristão, Sim. certo? E se perguntarem assim, tá bom, onde está o Jesus dentro do espiritismo? Você falou dessa questão do exemplo moral, né? A gente pode ir por esse caminho a gente almeja e quer evoluir para chegar nesse mesmo caminho de Jesus. A gente pode resumir desse jeito? Olha, no próprio Livro dos Espíritos tem várias menções aos exemplos de Jesus, quando ele fala na necessidade de perdoar para se desenvolver, para se aperfeiçoar, tem várias referências. O Livro dos Espíritos é a nossa plataforma, né? Ali que começou a doutrina espírita. Mas, andando um pouquinho mais, Allan Kardec desenvolveu o método, e aí publicou o Livro dos Médiuns, para que a gente pudesse... Bom, mas não é tudo que vem da espiritualidade que está certo, né? Ao contrário, tem muita coisa lá que pode dar errado. Então, como é que a gente seleciona? Então, o Livro dos Médiuns ajudou a gente a ter uma metodologia organizada e confiável nessa relação com o plano espiritual. Só que aí, então, já que você tem um método confiável e tem as ideias essenciais, bom, o que é o grande desafio é a melhoria da humanidade. E constantemente os espíritos passam a insistir nisso, né, de que a gente já tem as ideias do Cristo para poder melhorar. Só falta que a gente se conscientize de que nós somos responsáveis por isso. Então vem o terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para quem olha o Evangelho, fala, bom, isso aqui é mais cristão que isso? Não tem, né? Não tem. Porque, primeiro que é interessante que Allan Kardec, na primeira edição, lançou com o título de Imitação do Evangelho. Na verdade, ele ia dizer assim, ó, tem o Evangelho e a gente vai procurar seguir, procurar uma referência. Mas depois, como já estava consagrada aquela expressão, Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João, então falou, bom, vamos entrar nessa ideia, né? O Espiritismo tem uma forma de trazer as ideias do Evangelho para a vida das pessoas. E quando a gente olha qual é a estrutura que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, são capítulos, quase que todos eles extraídos, assim, o título do capítulo e o tema do capítulo são palavras de Jesus. Então, o primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Quer dizer, Jesus precisou falar isso porque naquela época as pessoas acharam que ele vinha destruir a lei. Então, ele teve que explicar. E o Espiritismo precisou explicar. Eu não vim destruir o cristianismo, ao contrário, vim para fortalecer. E então, quer dizer, desde o primeiro capítulo do Evangelho, essa conexão do Evangelho segundo o Espiritismo, né, publicado pelo Kardec, essa conexão das ideias espíritas com as ideias do Evangelho é cada vez mais aprofundada, né, aprofundada. Então, as questões de perdão, por exemplo, que a gente está falando, né, perdão está ligado à perfeição, né? Jesus falou do perdão aos inimigos com a perfeição. Eu estava falando essa ideia do permanganato, não sei o que, numa aula aí, e uma companheira lá do Discípulos de Jesus aqui da Bela Vista, a Cristina, ela teve um insight. Então por isso que é perdoar. Aí fala, de fato, né? Para você perdoar a outra pessoa legitimamente, você está dando o máximo de si. Você não tem como fazer mais a não ser perdoar alguém, é dar tudo de si. E aí a gente percebe o seguinte, que todas as lições, né? Então lá, perdoai os vossos inimigos, honrai pai e mãe, então bem-aventurados os aflitos, são palavras de Jesus que ajudam a utilizar as ideias espíritas para melhorar a vida das pessoas e elas saindo dessa vida melhor que entraram. Legal. Eu queria pegar esse gancho justamente, você mesmo trouxe isso. Estamos há 2000 anos com as palavras de Jesus, a gente já sabe, né? E muita gente não coloca em prática, né? Como que o Espiritismo pode ajudar, pode facilitar que as palavras de Jesus toquem o coração das pessoas para que aí sim elas possam evoluir? Olha, se a gente bobear, nem o Espiritismo vai ajudar também. Porque é muito fácil a gente, ser humano do planeta Terra, gostar das coisas na teoria e não saber como traz na prática. E nós passamos 2000 anos com as ideias de Jesus aí, mas como é que perdoa mesmo, né? Como é que aceita? Como é que ama o pai e mãe? Como é que a gente
dar com uma mão sem que a outra saiba, né? Esses ensinamentos do Cristo. Bom, o que eu estava dizendo que se bobearmos, o Espiritismo também poderá ficar só no campo da teoria. Tá? É muito fácil a gente se fascinar com todo o raciocínio lógico, as ideias, as informações que vêm do mundo espiritual e a gente ficar sonhando, né? Ficar maravilhado, assim, né? E depois, no dia a dia, você tem assim um chefe que te incomoda, um colega que quer te puxar o tapete, uma esposa, um marido que você não entende, tá? E tudo a gente tem a dificuldade de trazer esses ensinamentos para a prática. Então, penso que é por isso que naquela pergunta 919, lá, conhece-te a ti mesmo, é a pedra fundamental do processo de reforma íntima. Porque, primeiro que Kardec, eu imagino o seguinte, quando ele ouviu conhece-te a ti mesmo, ele era estudioso, ele era filósofo também, sábio, né? E ele, educadamente, refuta, não é que refuta, ele, digamos, quer entrar mais a fundo na questão. Ele não refuta, não, mas ele quer entrar mais a fundo. Conhecemos esta máxima há muito tempo, né? Porque isso conhece a ti mesmo, é antes do Cristo, né? Estava lá no oráculo de Delfos, tinha lá 100 e tantas verdades filosóficas, uma delas era conhece a ti mesmo. Mas, como tornar isso efetivo na vida da gente? E aí, eu acho que lá na equipe do Espírito da Verdade, o Santo Agostinho fala, deixa comigo que essa eu respondo. E é por isso que a resposta é uma resposta assinada, né, pelo Espírito Agostinho. Então eu dizia o seguinte, olha, eu sugiro que vocês façam o que eu fazia. Né? Todo dia fazer uma reflexão sobre mim mesmo, me avaliava, e tentava ver se tinha alguma coisa que podia melhorar, se alguma coisa que ficou de fora. Então é a perfeição sem falar da perfeição, né? Porque ele ficava pensando, será que tem alguma coisa que eu me recrimino, que eu me envergonho, que alguém tem que se queixar de mim? Se não tem, então fui perfeito, né? Porque eu fiz o máximo. Mas se tem, eu não fui perfeito. Então eu posso me melhorar. Ou seja, é o primeiro método de reforma íntima na prática, que é fazer o seguinte, uma reflexão diária. Agora, o Livro dos Espíritos já tem quantos? 168 anos, é isso? Né? Eu confio em você. E a gente ainda está patinando, né? Porque também nós espíritas, como todo ser humano no planeta Terra, temos facilidade na teoria e temos dificuldade na prática. Então, é preciso um método prático. A dificuldade da prática é que ela exige um negócio chamado, né, disciplina. Disciplina é uma coisa. Se o Santo Agostinho fazia isso todo dia, quer dizer, não tinha dia que ele estava cansado, não tinha dia que ele, hoje eu vou deixar para amanhã, hoje foi complicado, hoje eu não estou com cabeça para pensar nisso. Não, né? Todo dia é todo dia. Então, é um método que exige disciplina. Então, qualquer método que nos discipline em autoconhecimento nos ajudará a transformar as ideias espíritas em prática para melhorar sob a luz das ideias do Evangelho. Então, é por isso que a gente gosta da Escola de Aprendiz do Evangelho. Porque a Escola de Aprendiz do Evangelho, ela tem ali uma coletânea de 4, 5, 6 recursos para metodizar você pensar em você mesmo, você avaliar você mesmo, e depois sair uma conta, assim, isso aqui precisa melhorar, isso aqui tá bom. Né? Então, reforma íntima, que a gente tem como uma frase, assim, meio que até tá virando até batida, né? Porque a gente fala tanto reforma íntima, corre o perigo dela virar um jargão, né? Entra por aqui, sai por aqui, e não causa aquele efeito aqui dentro do coração. Então, reforma, né? Tem a ver, por exemplo, que, primeiro, quem reformou casa sabe que é uma baita dor de cabeça, né? Não é fácil. Você quer que seja pintar uma parede, né? É cheiro de tinta, arrastar os móveis, é um monte de coisa. Você precisa planejar quanta tinta eu vou usar, qual é a metragem da parede. Quer dizer, você tem que fazer uma avaliação prévia, tem que suportar as dificuldades, tudo acreditando que vai ficar bom. Né? Então, não vai ficar perfeito. O que é perfeito? Vai ficar perfeito nesse sentido. Melhor do que estava. Você conseguiu fazer o máximo que você podia? Eu não podia gastar o que eu não podia.
mas aquilo que eu pude gastar, eu pude, então eu consegui tornar aquela parede melhor, ela está perfeita dentro das minhas condições. Reforma íntima. Agora você pensa nisso, tem uma parede aqui que eu quero pintar, mas ela vai ser melhor, né? Não é que eu vou tapar uma coisa, eu só vou conseguir tornar melhor essa parede se eu a conhecer bem. Não adianta eu colocar, por exemplo, uma tinta que é compatível com madeira num negócio que é de concreto, né? Eu preciso saber, isso aqui é madeira, isso aqui é concreto. Então, se eu vou melhorar, digamos, a minha educação no trabalho, eu preciso saber o que está por dentro. É só uma fachada ou é porque realmente eu quero me dar bem com as pessoas? Então, todas essas coisas, ou seja, o autoconhecimento é a base para a gente se disciplinar em algum método para se melhorar. Essa seria a forma das ideias espíritas que vieram reforçar o evangelho, né? Elas se tornarem mesmo uma realidade para as pessoas se melhorarem, né? Encontrar algum método com disciplina para que a gente consiga seguir. E a gente não gosta muito de disciplina. Se eu puder fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, para mim tá bom, né? Mas não é do jeito que eu quero, é do jeito que precisa. É outra coisa, né? Exato, exige muita maturidade de nós, às vezes, fazer o que precisa ser feito. E eu acho legal, preciso parar de falar eu acho, eu sempre falo eu acho, né? Impressionante. É legal. É legal, muito legal esse comentário, mas eu queria dividir aqui, porque nem todo mundo conhece essa pergunta do 919, e ela é uma aula mesmo, assim. Quem ainda não teve essa oportunidade, tem o Livro dos Espíritos em casa, pega, dá uma lida nela, porque é uma pergunta, a resposta ela é gigantesca, mas ela é muito esclarecedora, né? E Santo Agostinho, basicamente, ele fala assim: todos os dias, ao me deitar, eu procurava repassar o meu dia inteiro, do momento em que eu acordo até o momento onde eu fui me deitar, me lembrando as pessoas com quem eu interagi, com quem eu conversei, o que eu fiz, se eu fiz todo o bem que eu podia fazer, ou se eu tive algum momento onde eu tive medo e deixei de fazer o bem que eu podia. E aí ele ia assimilando, e ele falava: poxa, nesse momento aqui eu podia ter feito isso e não fiz. Por que que eu não fiz? E aí, a partir dessa autoanálise, que ele ia fazendo esse processo de se conhecer e de ir se melhorando. E eu também gostei muito da sua analogia de pintar uma parede, porque você falou: eu preciso saber se a tinta que eu vou aplicar é essa na madeira ou se é no concreto. Porque esse processo de mudança, ele é individual. Às vezes uma coisa que funciona para mim não funciona para o Guigo. Uma coisa que funcionou para minha mãe não vai funcionar para mim. E às vezes a gente fica querendo tentar fazer a reforma íntima do outro nele, né? Fala: não, faz isso, faz aquilo, é só você ler esse livro, faz uma terapia, frequente o centro espírita, né? Mas você não tá na pele do outro para saber exatamente aquilo que ele viveu, o que que ele fez, como ele é. E às vezes, como você falou, né? Eu tô com uma dificuldade no meu trabalho, com uma pessoa, e às vezes eu tenho uma insegurança. E às vezes, para uma pessoa, a insegurança tem um medo muito profundo dela, às vezes, não se amar, não se reconhecer, não se aceitar, enquanto que o outro vai ter medo também, mas é um medo de não ser aceito, né? De não ser reconhecido, da pessoa não enxergar ele na vida dele. Às vezes é insegurança, os dois sentimentos é insegurança, mas as causas são muito diferentes. E você passar isso e fazer uma análise profunda, se conhecer com detalhes, é muito complicado, assim. Todo dia é uma surpresa. Todo dia a vida, eu vou falar de mim, né? Me coloca uma situação, uma condição onde eu percebo que tem coisas dentro de mim que eu ainda não tinha consciência que eu precisava modificar ou melhorar. Mas voltando agora, falando de Jesus ainda, que é um tema que nos comove. Você estava falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando assim, ó, isso aqui, sem sombra de dúvidas, nos mostra que a gente acredita em Jesus, a gente é cristão. Mas teve outras obras também, né, que inclusive falam um pouquinho da vida de Jesus, né, não que o Evangelho não fala, ele fala muito, mas teve outras obras. Então, na Gênesis, a gente também muitas explicações sobre os milagres de Jesus, passagens que ele teve, em que o Espiritismo se preocupa em ensinar sobre o que estava acontecendo. E eu acho que é legal, talvez, a gente falar de uma passagem ou outra em que a gente pode, talvez, exemplificar como que o Espiritismo interpretava essas passagens de Jesus.
que talvez Jesus tenha falado algo ou agido de uma determinada forma. E dentro do Pentateuco, dentro de toda a outra literatura que a gente já trouxe dentro do movimento espírita, a gente também consegue olhar e falar, poxa, tudo isso aqui que a gente está falando, que a gente acredita, está dialogando com as coisas que estão na Bíblia. E inclusive, eu sei que eu estou fazendo uma pergunta, mas eu lembrei de uma história aqui agora. Conte. Vai. Que você estava falando do Evangelho e eu me lembrei, um caos muito curioso, que uma vez eu estava em casa, eu era muito novo mesmo, eu era assim, moleque. Já tava E aí- lendo Obreiros? Não, nós estávamos lendo Obreiros ainda. E aí eu me lembro que um testemunho de Jeová bateu na minha casa. Que legal. E pra conversar, né? E eu sei que tem muitas pessoas que às vezes se incomodam. Mas, no fundo, aquela pessoa tá tentando ir até a casa de uma pessoa para falar do evangelho. Então, sim, o cara tá tentando fazer o bem da forma como ele acredita. Aí eu fui receber ele. E a pessoa, eu sempre fui atencioso no sentido de pelo menos ouvir as pessoas que batiam no portão de casa. E aí ele se aproximou, falou de Jesus, falou do evangelho, falou, vem conhecer a nossa igreja, não sei o quê, né? Eu falei, não, legal, bacana, obrigado, né, e tal. Aí eu falei, e aí, você quer uma cópia do evangelho? Lembrando que eu era moleque, tá? Muito menino, eu falei, não, tem um evangelho em casa. Eu falei, você tem um evangelho em casa? Aí, porque era um livrinho que não era Bíblia. Era um livrinho como se fosse os 4 evangelhos de Jesus, né? Eu falei, não tem evangelho. Eu fui até minha casa, peguei o evangelho segundo o Espiritismo, e falei, aqui, ó, tem um evangelho em casa. Aí ele olhou, ele falou, não, tá bom, sem problemas. E agradeceu, ele também, assim, não foi preconceituoso com o Espiritismo, nem nada. Mas foi um caos, assim, né? Porque como eu era muito novo, e eu não sabia fazer essa diferenciação, o que era uma coisa, o que era uma outra, o que era outra. E de ver no Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho mesmo, né? É a história de Jesus sendo contada ali. Então, dito esse caos, só pra gente dar um pouquinho de risada, né? Voltamos à pergunta. Quais passagens de Jesus a gente poderia falar um pouquinho aqui sobre a visão espírita? Vamos pensar um pouco, então, talvez em ordem cronológica, vai? Nascimento de Jesus, tem uma série de fenômenos ali, né? Muitos passaram a questão meio lendária e miraculosa, né? Da estrela de Belém, dos reis magos, etc., né? Mas quando a gente ouve os espíritos superiores destacando os valores da missão de Jesus, a gente percebe que ele é de um desenvolvimento espiritual que já está muito além de nós, mas que tem a missão de desenvolver a humanidade do planeta Terra. Então, o seu nascimento não pode ter sido uma coisa assim de improviso, foi alguma coisa muito planejada. Então, e isso é destacado, por exemplo, lá no A Gênese, né, do Kardec, quando fala das predições sobre a vinda de Jesus. Isso também demonstra que mediunidade estava presente muito antes, já entre os antigos profetas do Velho Testamento, do povo de Israel. Então, mediunidade é algo muito presente, e é por isso que, com 800 anos de antecedência, eles dão os detalhes sobre, olha, vai nascer numa cidade pequena, vai vir em uma família humilde, não será compreendido e será sacrificado. Todos esses lances são percebidos com séculos de antecedência, né, demonstrando então que, primeiro, uma missão espiritual de grande envergadura, ela não acontece assim sem planejamento, e que os médiuns são espíritos que têm essa sensibilidade de perceber esse grande esforço de planejamento. Os fatos da vida de Jesus, né, inclusive as interferências, né, quando José tem um sonho que ele precisa fugir, porque caso contrário haverá uma perseguição fatal, são demonstrações disso. E depois existe ainda um episódio que está relatado no Evangelho, que é o fato de Jesus, aos 12 anos, ter um encontro com os sábios do Templo de Jerusalém. Demonstrando que o espírito que está encarnado naquele corpo de um jovem de 12 anos tem uma maturidade capaz de ensinar aos grandes sábios daquela época, né, que eram detentores de todo o conhecimento desde a época de Moisés. Então, tudo isso já vai demonstrando, né, que tem assim, uma grande
é importante a gente olhar essa missão planetária, esse preparo no mundo espiritual antes dessa encarnação maravilhosa que foi a encarnação de Jesus em Nazaré, Jesus de Nazaré, né, que nasce ali junto àquele povo, e depois os 3 anos de missão de Jesus, percebe-se, né, que isso tudo também foi muito planejado. Como é que em 3 anos foi possível mudar a mentalidade da humanidade? Claro que não mudou na hora, né? Mas aquilo que ele fez foi germinando e se multiplicando. Então, qualquer das lições de Jesus, ele começa, por exemplo, bodas de Caná, né? É o milagre da transformação de água em vinho. O que é senão também uma demonstração de que a força mental do espírito, ela prevalece sobre as leis da matéria, né? E demonstrando que há coisas que nós precisamos estudar para conhecer, né? Hoje, se levar um fulano num acelerador de partículas atômicas, ele consegue converter um átomo de chumbo num átomo de ouro, né? Então, e Jesus converteu água em vinho. Ou seja, apenas só que hoje a gente usa uma energia fantástica para fazer isso num átomo e ele usou a força do pensamento. Mas o princípio é esse, né? De a prevalência, né, das leis da criação para a gente poder usar a favor do bem, né? Então, e a partir daí, milagres nada mais são do que ações dessa força espiritual que não eram compreendidas nem na época e ainda hoje muitas delas não dá para compreender, né? É preciso que a gente estude mais para entender melhor o funcionamento do mundo espiritual. Allan Kardec foi muito feliz ao escrever lá na Gênese, né, uma série de princípios pelos quais se pode estudar os milagres de Jesus. Depois, o principal talvez sejam os grandes ensinamentos morais, tá? Porque a gente percebe que Jesus tem uma sabedoria que aí nós ainda não compreendemos. Você pega uma parábola de Jesus, ela é, ao mesmo tempo, uma história que tem que ver com a vida das pessoas, tem um fundo moral na relação entre as pessoas, tem uma chave psicológica para você entender a si mesmo, tem uma chave sociológica para entender o momento da humanidade, tudo na mesma história, tá? E nós não conseguimos entender ainda 1/1000 dessas chaves, que foram ditas há 2000 anos. Mas o fato é que aquilo que a gente consegue entender, por exemplo, aceitar o outro, ajudar os pais, a não guardar ressentimentos, já é um grande passo. Se você puder voltar nas parábolas, e agora eu vou tentar interpretar como é que é isso para a reforma íntima, por exemplo. Então, você pode pegar a parábola do filho pródigo, né? Em vez de pensar assim nas relações familiares, pensar assim: o filho é uma parte de mim, o outro filho é uma parte de mim, os bandidos são uma parte de mim, aqueles porcos são uma parte de mim. Que parte é cada coisa, para tirar um outro tipo de lição daquela parábola? E assim por diante, né? E talvez no final, quando Jesus é crucificado, talvez, veja, por que esse é o tema preferido de Hollywood, né? Quando faz um filme religioso, né? Porque as cenas da sua condenação são muito tocantes, né? A gente se emociona, não tem como não se emocionar. Mas aí você começa a raciocinar. Claro, muitas pessoas também tiveram aquele tipo de condenação. Porém, ele talvez tenha sido o único que não tinha nenhum pecado ou erro pelo qual expiar. Ele fez isso pura e simplesmente porque sabia que essa imagem ajudaria as pessoas a reforçarem a lição de que nós devemos perdoar as outras pessoas. As últimas palavras dele são: perdoa os pais porque eles não sabem o que fazem, né? Então, desde o começo até o final essa curta existência de 30 e poucos anos, né,
ele demonstra relações entre a matéria e o espírito, as virtudes, como é que nós podemos nos melhorar, né? Então, tem tantas chaves, né? Tantas lições. Eu penso o seguinte, né? A gente fica fascinado com a história da vida dele. Mas se a gente pegar, por exemplo, só algumas coisas, pegar só o Sermão no Monte, né? São 3 capítulos do Evangelho de Mateus, já dá ali para o que pensar, né? O que são as bem-aventuranças, né? O que é bem-aventurados os puros de coração? Por que eles vão ver a Deus? Eu não posso ver Deus. Deus pode ser visto, não pode ser visto. Ele é visível, ele não é visível. O que é ver? Né? Tem tantas coisas que você pode pegar de uma frase dele e sair desenvolvendo ideias para te ajudar, né? Basta, acho que é como disse, veja, um não cristão disse sobre isso, que foi Mahatma Gandhi. Nossa, você leu meus pensamentos aqui agora. Exatamente, um não cristão, porque ele era, portanto, um cristão, né, de coração, e não de adesão, né? O Gandhi, é claro que ele também aceitou ser agredido pelos soldados ingleses, ele aceitou ser assassinado por um companheiro de lutas da independência da Índia. Quer dizer, portanto, só que ele tinha outra religião, né? Então, era a religião da Índia. Mas tinha uma mente que não separava as coisas, né? Eu sou hindu, você é cristão, você é muçulmano, né? Ele englobava tudo. Então, é por isso que a gente pode... então, concluindo, né? É aquilo que acho que você pensou, né? Um não cristão disse que se jogar fora tudo em termos de sabedoria espiritual e guardar só uma cópia do Sermão do Monte, está tudo salvo. Uhum. É isso que acho que é o impacto da vida de Jesus sobre nós, que a gente ainda está longe de conseguir esgotar, né? Sim. Não, para mim é uma passagem chocante essa de Gandhi, né? Porque pensar que uma pessoa da sabedoria de Gandhi, né, que foi um líder no hinduísmo ali, conseguiu fazer a independência de um país com uma manifestação pacífica, sem recurso. Olha, para pensar nisso, assim, é inacreditável. Ele virar e falar, olha, li a Bíblia, não sei se ele leu a Bíblia ou se leu só o Evangelho, né? Não tenho esse detalhe, mas ele fala, ó, esses 3 capítulos aqui, ó, 3 capítulos de um Evangelho, se isso aqui não se perder, tá tudo salvo. Então é muito impressionante. E eu também queria aproveitar e dividir um pouquinho. Tem um trecho da vida de Jesus que eu também acho interessante para as pessoas que às vezes não viram a história dele com uma ótica espírita, que é a da transmutação de Jesus, quando ele sobe ao monte, que eu acho que é uma das palavras mais elucidativas para quem quer ver esse conhecimento espírita nas palavras de Jesus. Então, quando Jesus vai em uma das últimas vezes até Jerusalém, eu acho que inclusive é a última, um pouco antes dele entrar na cidade, onde ele depois acaba sendo preso e condenado, ele convida Pedro, Tiago e João, salvo engano, esses 3, que eram 3 apóstolos que já tinham presenciado situações ao lado de Jesus sem estar na companhia dos outros apóstolos. Eles sobem um monte, e aí Jesus, o evangelho diz, eu não me lembro em qual evangelho está, mas ele diz que Jesus é tomado por uma luz, e aí ele se transmuta, ele muda a forma dele, ele fica envolvido em luz, e ao lado dele aparece os espíritos de Moisés e Elias. E aí Pedro, que estava do lado dele, fala assim, mestre, vamos armar uma tenda para que... não sei se ele fala Elias ou se é Moisés, mas para que ele fique junto conosco, porque a imagem era tão nítida que os apóstolos falaram, eles precisam acampar aqui junto com a gente. Aí Jesus vira para eles e fala, em verdade Elias já veio e vocês não perceberam. E aí depois a transmutação acaba e Jesus fala assim, o que vocês viram aqui, vocês não podem falar com as outras pessoas. Guardem com vocês. E aí, qual é a interpretação que nós damos, né? Por que ele fala, Elias já veio e vocês não perceberam? Porque ele estava se referindo a João Batista, que veio anunciar que provavelmente foi a reencarnação de Elias, né? Acabou sendo, né? A forma como ele faleceu tem uma conexão muito forte também e o papel que ele exerceu também tem uma conexão com a história de Elias.
Então, olha, assim, para mim é um trecho impressionante, né? Porque Jesus foi tomado em luz, as vestes se alteraram, espíritos se apresentaram, as pessoas viram os espíritos. Jesus fala, o espírito já veio e vocês não perceberam. Eu falei, rapaz, Jesus era espírita, eu não estava sabendo. Então, assim, tem muita coisa no evangelho, assim, que quanto mais a gente estuda, e foi o que você falou, quanto mais a gente compreende, fica mais fascinante. Eu gosto muito de ver, por exemplo, o Haroldo e pessoas que sabem falar do Antigo Testamento e do contexto social da época, porque quanto mais a gente entende, mais a gente percebe como que as palavras dele foram revolucionárias. Legal. Eu queria pegar um gancho, a parte moral assim é muito legal, mas acho que tem gente que está escutando a gente que está com uma dúvida, principalmente quem não frequenta centro espírita, tá? Caiu nesse episódio porque procurou alguma coisa de Jesus. Às vezes isso acontece, é até legal trazer para essa discussão. E uma pergunta eu queria adicionar para você, Eduardo. Jesus era médium? Sim ou não? Pergunta fácil. Claro. O que é médium, né? Vamos pensar nisso, né? Palavra que tem origem no latim, né? Meio, intermediário. Né? Então, a rigor, para uma pessoa ser médium no sentido mais lato, mais abrangente, né? O intermediário. O carteiro é um médium, nesse sentido, né? Ele vai unir um destinatário e um remetente. Tá? Mas, do ponto de vista da doutrina espírita, médium é o intermediário entre o plano espiritual e nós aqui que estamos encarnados, porque aí começa uma série de coisas. Nós estamos encarnados, a gente não lembra da última encarnação, não lembra de ter passado pelo plano espiritual, não percebe, não sabe, isso está longe dos nossos órgãos dos sentidos. Então, devido a uma série de ajustes e necessidades que a sabedoria divina colocou nas vidas, a gente tem essa impedimento dessa lembrança e dessa percepção. É preciso que algumas pessoas que têm uma certa... ou assumir essa missão, e para isso receberam um instrumento que é um perispírito e um corpo físico levemente posicionados para isso, que consigam fazer a ponte, consigam ser os intermediários. Numa determinada condição, num certo momento, em condições muito especiais, eu ouço alguma coisa, vejo alguma coisa, sinto alguma coisa, falo alguma coisa, que serve de comunicação entre essa dimensão, a nossa, de pessoas encarnadas, e aquela que a gente não lembra e não sente, que é a do mundo espiritual, mas é de onde nós viemos, para onde nós iremos, onde nós poderemos fazer um balanço no nosso processo de encarnação. Então, nesse sentido, Jesus era médium? Será que ele serviu de intermediário entre o plano espiritual e as pessoas que estavam encarnadas lá junto dele? Certamente serviu. Serviu, por exemplo, falamos do primeiro milagre, né? O primeiro milagre exigiu a manipulação de fluidos espirituais para transformar água em vinho, né? Os famosos encontros com pessoas possessas, que os espíritos haviam tomado conta do seu controle corporal para prejudicar, né? O diálogo, o que é? Ele não está falando com a pessoa encarnada. A pessoa encarnada é o doente, é o sofredor. Ele está falando com o espírito que está causando aquele processo de possessão. Então, ele está sendo um intermediário. Então, deixa eu conversar com você para parar com isso, porque isso está prejudicando e também está prejudicando a você. E quando esse episódio do Monte Tabor aí, da transfiguração, o que é? Esse Jesus estava encarnado, mas ele era um espírito da hierarquia do governo espiritual do planeta Terra. Então, ali, certamente pelo pensamento, ele pediu que Moisés e Elias se aproximassem para causar essa impressão aos discípulos, João, Pedro e Tiago, e isso ficasse registrado. Se não me engano, está no Evangelho de João, porque é o João que estava lá, era um dos três, né? Então, quer dizer que ele foi testemunha viva. Mas Jesus falou, olha, por enquanto as pessoas não vão entender. Guarde isso na memória, quando der você escreve sobre isso, mas agora não dá. Então, são muitos exemplos de Jesus intermediando o plano espiritual. Agora, ele não é um médium passivo, ele é um médium que, de certo modo, também é o senhor do processo. É ele que sabe o que vai acontecer, qual é a melhor forma de conversar, o que vai acontecer com esses espíritos, né? E talvez numa ideia mais abrangente,
como eu já ouvi algumas pessoas se expressarem, Jesus é o médium de Deus. Deus tem um plano para a criação. E Jesus, como governador planetário, ele é um intermediário para fazer essa vontade de Deus se tornar realidade entre nós aqui. Olha só, muito bom, hein? Jesus é um médio de Deus. Dormem com essas aí, gente. Legal. Eu queria falar um pouquinho agora dos tempos atuais, porque eu acho que deu pra gente ter um sentimento, assim, né, de como foi a vida de Jesus, o que ele fez, as coisas que a gente consegue enxergar na vida dele. Mas como você falou, a gente precisa transformar a filosofia em prática, a gente precisa pensar que tudo que ele nos deixou e que ele continua nos lembrando, porque ele ainda continua do nosso lado, serve para que a gente possa, de alguma maneira, melhorar o mundo, transformar as nossas vidas, sermos pessoas melhores. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui, filosófica, mas para ajudar a gente a pensar no momento em que nós vivemos. Se Jesus talvez viesse hoje, né, convivesse conosco hoje, talvez quais seriam as ações, as mensagens, as reflexões que Jesus traria? Como será que Jesus viveria entre nós hoje? Quais seriam as coisas que Jesus talvez tentaria transformar ou não, ou talvez reforçar ou empoderar as pessoas para que elas continuem, sabe? Eu sei que é um mundo ideal, não é seria impossível talvez a gente desenhar essa imagem de como Jesus agiria nos tempos atuais. Mas é um convite a nos ajudar a pensar onde nós podemos nos melhorar e onde nós podemos continuar praticando aquilo onde a gente já está certo. Como você vê isso, Eduardo? Olha, nós falamos muito da presença das ideias de Jesus na codificação, no trabalho de Kardec, né? Mas o próprio Kardec disse que o espiritismo ia se desenvolver, não ia ficar limitado àquilo que ele fez, ia crescer, evoluir cada vez mais. Então, vamos avançar um pouquinho, as novas revelações vieram aqui no Brasil, né? Vieram através de muitos médiuns aqui, dos quais o Chico talvez seja o mais conhecido, mas temos aí Havano Pereira, o Divaldo Franco, tá? E os grandes trabalhadores da doutrina espírita, desde o Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, enfim, muita gente trabalhou nisso. Mas, avançando, Kardec apresentou uma ideia de Jesus lá nas obras da codificação que nós já falamos. Avançando um pouco mais, é o Emmanuel aqui, através da mediunidade do Chico, que deixa claro que Jesus é o espírito já tinha ficado claro lá com Kardec, que Jesus é um espírito da mais elevada hierarquia. Mas, e ele disse, olha, certamente ele evoluiu por muitos milhares ou milhões de anos antes da média da humanidade. Mas fica claro com a obra do Emmanuel, principalmente no livro A Caminho da Luz, que Jesus é o espírito responsável pelo planeta Terra, que atuou no seu processo de planejamento quando a Terra não existia, que montou uma equipe para organizar a formação geológica, a formação dos continentes, das forças que agiram nesse processo, do surgimento da vida e de todo o processo do desenvolvimento da vida e dos espíritos em seu princípio espiritual antes de ser humano, e depois as encarnações dos primeiros seres humanos e até a organização da sociedade humana, da civilização. Então, o Emmanuel que diz o seguinte, olha, os espíritos que são responsáveis pelos outros planetas do sistema solar fazem de vez em quando alguns conselhos, algumas assembleias, né? E eles, em função, onde a pauta era planeta Terra, tinham se reunido 2 vezes em 4 bilhões de anos. Uma para criação do planeta, né? A formação do planeta. Veio todos os outros cristos aqui, planetários, e diziam, agora vamos ajudar. Como é que vai ser esse planeta aqui? Vai ser assim, assado? Como é que a humanidade vai se desenvolver? Em quando? Em que condições e tal? E a segunda, diz o Emmanuel, é o seguinte, quando se avaliou que estava na hora do próprio governador reencarnar. Porque isso não era uma coisa fácil nem simples, mas estava sendo necessária. Então eles convocaram essa assembleia dos outros cristos planetários e, tudo bem, vamos te ajudar aqui porque está precisando, né? Então, é o Emmanuel, através da mediunidade do Chico, que dá essa nova dimensão para o Cristo.
como sendo responsável pelo processo evolutivo do planeta. E ele, no final do livro, fala assim, olha, talvez precise logo de uma terceira assembleia, porque a humanidade não está indo muito bem e pode colocar em risco seu futuro. Está no finzinho do livro. Então, voltando à sua pergunta, o que será o Cristo vindo hoje, né? Se ele continua sendo responsável pelo planeta Terra, então seria uma missão onde nos ajudasse a corrigir o rumo da sociedade planetária, né? Nós somos uma civilização planetária que avançou muito no campo da razão, porém muito pouco no campo das emoções, dos sentimentos, das relações humanas, tá? Porque a gente consegue hoje, veja, um celular é uma maravilha, né, da tecnologia. A gente fala com o outro lado do mundo, a gente calcula, a gente faz tantas coisas que a gente faz com um celular. Ouve o coração e reforma. Olha que beleza, né? Quanta coisa boa a gente pode fazer com o celular. Porém, a gente ainda se trata mal. A gente ainda não consegue, por exemplo, tratar os pais na velhice, não consegue acolher as crianças em tenra idade, a gente ainda promove muito aborto translocado, empurra as pessoas para o suicídio, deixa as pessoas desesperadas, vinculadas a vícios dos quais é difícil se desvencilhar. Então, quer dizer, muito parecido com o que era a humanidade há 4, 5 mil anos atrás, só que com outro jeito. Antes as pessoas se matavam com lança, hoje se matam com um raio laser. Então, quer dizer, infelizmente, se a gente pensar assim, o Cristo voltando hoje, ele é o governador planetário, então ele precisa continuar investindo no avanço da civilização. Olha, está vindo um momento onde talvez tenha que ter uma virada coletiva muito grande. Será que a gente consegue aguentar uma fase de dor coletiva? Tivemos uma amostra grande aí de alguns anos, que foi a Covid-19, né? Ela foi uma grande dor coletiva, mas uma grande lição. Do ponto de vista tecnológico, nós aproveitamos muito, que desenvolvemos muitos recursos. Do ponto de vista humanitário, alguma coisa a Covid-19 nos ajudou. Nos ajudou a ter consciência da responsabilidade sobre saúde coletiva, sobre tomar cuidado com os outros, sobre os perigos do isolamento, sobre a necessidade de nos ouvirmos e nos apoiarmos. Porém, o fascínio da tecnologia faz com que a gente adormeça um pouco essas outras conquistas, né, mais humanitárias. E a gente volta a ter guerra, a gente volta a ter agressão, a gente volta a ter violência urbana, né? Então, eu penso que o Cristo agora teria que dizer, olha, gente, vamos dar foco no desenvolvimento humano, que o tecnológico a gente já investiu demais aqui, nós precisamos aprender a nos aceitarmos, nos perdoarmos, né? Olha, faz 130 anos que era legítimo e legal aqui no Brasil um ser humano ser proprietário de outro, né? Então é muito recente isso, a gente está demorando para melhorar essas coisas, né? E acho que o Cristo, a próxima fase planetária é essa, vamos ajudar essa, que senão a coisa vai ficar mais difícil. Uhum, muito legal. Não, eu concordo em gênero, número e grau. É muito interessante pensar em Jesus dessa forma, né? Ele está lá olhando do outro lado, vendo tudo que está acontecendo, falando, preciso intervir. Deve dar uma vontade, né? Deve dar uma vontade. Que ele, além de tudo, é paciente. Nós é que somos impacientes, né? Se a gente fosse nós, a gente teria essa vontade, né? Já teria aquecendo já. Eu tô voltando, hein? Sim, muito bom. Não, eu acho que o papo rendeu muito. Muito. E muito legal a conversa, de verdade. É legal a gente pensar o quanto que o que Jesus trouxe pra gente é atual. E justamente por isso, dos maiores feitos que Jesus teve, eu acho que a capacidade de sintetizar, de resumir, né, de trazer ensinamentos complexos de uma maneira fácil de entender, porque senão a gente não teria entendido da mesma forma que o pessoal de 500 anos atrás, 1000 anos atrás, 1500 anos atrás e por aí vai, também entendeu na mesma época, né? Então acho que isso é legal, né? Olha, você falou essa síntese, né? Jesus, ele ofereceu essa síntese. Ele disse o seguinte, olha, gente, tudo se resume a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Todo o resto é um acréscimo, né? A gente sabendo mediunidade, reencarnação, karma, isso pode ajudar. Mas se a gente amar o outro, né,
é o essencial, é isso que vai nos levar para frente, né? É isso. Até pra gente pegar esse gancho aqui, antes da gente ir encerrando, eu queria deixar esse espaço aberto, assim, Eduardo. O que você daria de mensagem para os nossos ouvintes, para quem tá querendo também chegar nesse caminho de aperfeiçoamento, mirando sempre o exemplo de Jesus? Se você quiser olhar aqui para essa câmera e falar diretamente, vou pedir aqui para a produção fechar, dá um recado para a galera. Bom. Vamos voltar no começo do nosso papo aqui. Se eu falar assim, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, né? Você que está nos ouvindo, você tem que ir lá para o começo da gravação, né? Eu penso que eu me esforçar para ser perfeito, né? Cada um fazendo essa pergunta retórica na sua cabeça, né? O que é eu me aperfeiçoar? Fazer hoje um pouquinho melhor que eu fazia ontem. Talvez na semana passada eu tive uma discussão em trabalho, em família, e que eu podia ter me concentrado um pouco mais e me colocado no lugar do outro antes de explodir com os demais. E eu penso que é isso. Quando Jesus nos pediu para nós sermos perfeitos, ou seja, fazermos o nosso máximo, é realmente a gente se esforçar para fazer aquilo que está no nosso alcance, para a gente se dar o nosso esforço no nosso limite. Não perder a paciência antes do tempo, né? Não estourar com as pessoas antes do tempo, não desistir das pessoas antes do tempo. Então, quando ele falou para a gente, sejam perfeitos como Deus é, eu acho que era tudo isso que ele estava pensando. Então, acho que é isso que a gente pode fazer. Que legal. Recado muito lindo, a gente agradece de coração. Estamos muito felizes aqui de poder ter essa conversa, ter sido um papo que rendeu tanto assim, e que eu tenho certeza que para quem estiver escutando a gente vai ser um episódio para deixar guardado e escutar sempre que tiver com alguma dúvida, tiver com algum medo, beleza, o que Jesus faria? Escuta o podcast, você vai lembrar. O que Jesus faria. Eu tenho um desafio, se você gostou desse episódio, você gostou mesmo, então você vai curtir, você vai comentar, cara, porque foi uma aula, foi um grande aprendizado, ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Acho que quando uma pessoa gosta, curte, compartilha, divulga com os amigos, a gente consegue chegar em mais pessoas e a gente tem conseguido chegar em mais pessoas, graças a Deus. A missão, assim, na internet, ela é gradual, é gradativa, mas a gente sente que a gente consegue chegar em corações, né? Tem pessoas que já desabafaram com a gente, que já procuraram a gente para resolver problema. Então, é uma forma de a gente, de alguma forma, levar o Evangelho de Jesus também. Então, nos ajude nesse trabalho, nessa missão, tá bom, gente? Comenta aqui, Jesus. E se você, né, realmente, como o Lua disse, gostou, comenta, compartilha, segue a gente, se inscreve. E é isso, gente. A gente só tem a agradecer, né? Foram os primeiros 20 episódios do nosso programa. Que venham muito mais. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.